Ora viva, minhas amigas e meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos. Se é a sua primeira vez a ter contato com meus vídeos aqui no YouTube, eu lhe convido a deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para que você esteja por dentro de todos os vídeos. Eu sou Cianuco Monteiro, você está no seu canal Só para Esclarecer. E você que nos acompanha a partir do Facebook, estarei aqui aguardando os seus comentários, vai partilhando, vai mencionando os seus amigos, que hoje nós estamos a dar continuidade no estudo, estamos a ter alguns capítulos da Epístola aos Romanos. Já falei aqui sobre Romanos 9, Romanos 10, agora estamos a falar sobre Romanos 11. No vídeo que eu fiz, eu expliquei que Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11 devem ser lidos como um todo, pois Paulo trata aí da eleição de Israel, da sua rejeição presente, seu estado presente e do futuro da nação de Israel. Bem, e nesse capítulo 11 que trata sobre o futuro de Israel, Paulo já começa aqui fazendo uma pergunta. Ele diz o seguinte, versículo 1. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? E o próprio Paulo responde, de modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então, já falei aqui a vez passada que Paulo, ele tinha dupla cidadania, ele é filho de judeus, mas ele nasce em Tarso, na cidade de Tarso, da Cilícia, a atual Turquia. Mas Paulo aqui ele está a escrever para os cristãos em Roma. A igreja em Roma não foi fundada por Paulo. E na igreja de Roma faziam parte gentios que se converteram ao cristianismo e judeus também que se converteram ao cristianismo. E aqui nesse capítulo Paulo explica que Deus não rejeitou definitivamente seu povo, porque se assim fosse, nem o próprio Paulo seria apóstolo, porque ele faz parte deste povo. Por isso é que ele começa dando exemplo com a sua própria pessoa. Você sabe que Paulo teve uma evangelização especial, ou seja, o próprio Senhor Jesus lhe apareceu no caminho de Damasco e pregou, evangelizou, salvou Paulo. E por isso ele diz o seguinte, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Como fala Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares. Só fiquei eu, buscam a minha alma? Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não se dobraram os joelhos diante de Baal. Isso dá razão a uma expressão que uma vez eu disse, que na verdade os salvos serão apenas os remanescentes. Remanescentes do passado, os remanescentes agora. Paulo faz aqui a ilustração do que aconteceu no período do profeta Elias, em que o povo estava, um período de apostasia, em que Jezabel, que se dizia profetisa, mulher do pior rei que Israel teve, que é o rei Acabe, corrompeu os profetas de Deus, tornaram profetas de Baal, já com os profetas que ela tinha, e o povo dividido servia a Deus ou servia a Baal. E Elias então clama a Deus, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, só fiquei eu. Ou seja, nem o próprio Elias sabia ou tinha noção de que não era apenas ele. E hoje existem pessoas com isso que nós chamamos de síndrome de Elias. Síndrome de Elias não é apenas alguém que se intitula que é o profeta Elias. Síndrome de Elias é alguém que acha que todos estão desviados, todos estão perdidos, e só ele está bem com Deus. Então, Paulo diz qual foi a resposta divina. A resposta divina surpreendeu o próprio profeta Elias quando Deus lhe disse, não ficou só você, ainda reservei para mim 7.000 que não se dobraram a Baal. Onde é que estavam esses 7.000? Deus havia reservado, Deus havia escondido, esses são os remanescentes.
O que são remanescentes? Remanescentes é um grupo de pessoas que se mantém firme, que se mantém fiel. Por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abdenego eram remanescentes de Deus diante do que estava acontecendo na Babilônia, onde o rei mandava se prostrar diante do ídolo. E Paulo continua dizendo: assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Paulo ele vai buscar essa analogia, esse exemplo do que aconteceu no período do profeta Elias, no reino de Israel. Ele diz: assim como Deus deu resposta a Elias de que tinha 7.000 que o próprio Deus tinha reservado, Paulo diz: assim, pois, Deus não rejeitou o povo de Israel, mas dentro do povo de Israel ainda há um remanescentes, ainda aquelas pessoas que creram no Senhor Jesus. Por exemplo, João diz que veio para o que era seu, olha no singular, seu, mas os seus, no plural, não o receberam. Ou seja, ele vem para uma nação, vem para um todo, mas as pessoas de forma individual não o receberam. Mas dentro dos judeus teve quem recebeu: Pedro, Tiago, André, Zebedeu, próprio Paulo, Mateus, Marcos, então, João. Então, esses eram judeus que creram em Jesus, que aceitaram a Jesus, ou seja, fazem parte desse remanescente. E Paulo diz: segundo a eleição da graça. O que é a eleição da graça? A eleição é a escolha. A eleição é a escolha. Quando você vai falar eleitos, está a falar escolhidos. Deus tem os seus escolhidos. Nós não negamos que Deus não tem os seus escolhidos. O próprio Jesus diz que se não fosse por causa dos escolhidos, Deus não abreviaria os dias maus. Então, o que significa que nós não estamos a dizer que Deus não tem os seus escolhidos. Dentro da soteriologia, que é a doutrina bíblica da salvação, no campo teológico, existem correntes divergentes da mecânica da salvação. Ou seja, a questão não é uma discussão central, até porque, tanto para calvinistas como para arminianos, Jesus é o Salvador do mundo. Creem que a salvação é somente pela fé em Jesus. Então significa que na questão central, fundamental, basilar, há um acordo. Agora, a divergência, a discordância, é a forma como essa salvação se processa. Que Deus tem seus escolhidos? Tem. Mas que critério Deus usou para escolher determinadas pessoas? Aqui onde um vai dizer que não, Deus usou simplesmente a sua soberania, um ato soberano, ele decidiu escolher, por exemplo, o calvinismo que diz isso. E dentro do calvinismo você vai encontrar ainda duas subdivisões, os infralapsarianos e os supralapsarianos. O supralapsariano é palavra meio difícil, né? Supra significa antes de ou acima de. Lapso significa queda. Os calvinistas supralapsarianos são aqueles que defendem a dupla predestinação, ou seja, que Deus destinou uns para a salvação, outros para a condenação. Os calvinistas supralapsarianos são aqueles que defendem que antes mesmo de Deus criar, antes do homem cair, Deus já escolheu um grupo. Só depois é que Deus criou e depois houve a queda. Mas a queda não influencia nada porque já está escolhido. Agora, os que defendem os infralapsarianos são aqueles que defendem que Deus criou, o homem caiu e depois então Deus escolheu. Eu estou a ver aqui pessoas que estão a chegar agora, talvez não entenderam o que eu acabei de explicar. Eu vou mais uma vez repetir de forma resumida e avançar. Estou aqui a dizer que Deus tem os seus escolhidos. Deus tem os seus escolhidos. Mas a divergência que há entre calvinistas e arminianos é pela forma como Deus escolhe, que critério Deus escolheu. Olha, está aí os homens de Deus, Nelson Saron, o Judeu Rosa, o Pedro Dambi, o André Buila. Muito bem. Então estou aqui a dizer que Deus tem os seus escolhidos. A Bíblia tem muitas passagens que falam dos escolhidos, eleitos. A palavra eleição significa escolha. Quando diz os eleitos, significa os escolhidos por Deus.
Agora, o problema é quais critérios Deus usa para escolher. É aqui onde há divergência. Que Deus tem seus escolhidos sem dubitável, e está escrito. Mas como Deus escolhe? A Bíblia diz eleitos segundo a presciência. Então, há aquele grupo que diz que Deus escolheu de acordo com a sua presciência. O que é presciência? Presciência é a capacidade de Deus de conhecer o futuro. Significa antes. Ciência, conhecimento. Antes de conhecer ou antes do conhecimento, Deus conhecer antes, ou antes do acontecimento. Estava aqui a dizer que os calvinistas, por exemplo, eles defendem os decretos de Deus. Eles estão divididos, dentro do calvinismo tem duas correntes, que são os supralapsarianos e os infralapsarianos. Supra significa antes de, lapso significa queda. Os supralapsarianos defendem que antes mesmo de Deus criar e antes do homem cair, Deus já escolheu esse grupo. Só depois Deus cria e depois o próprio Deus decreta a queda, mas a queda não vai influenciar em nada a escolha que ele já fez do seu grupo. Daí que eles defendem também que Jesus só veio morrer para esses já escolhidos de antemão. Esses são os calvinistas supralapsarianos. E tem os calvinistas infralapsarianos, que não defendem assim, escolha, criação, queda. Eles defendem assim, criação, queda, escolha. Os infralapsarianos defendem que Deus criou, depois de Deus criar, toda a humanidade caiu caminhando ao inferno. Deus decidiu um grupo chamar para ele mesmo. Ou seja, daí que eles dizem que já que Deus não deve salvação a ninguém, Deus também não comete pelo facto de deixar o resto ir para o inferno, porque todo mundo mesmo já estava caminhando para lá. Ele simplesmente usou de amor e com um seleto grupo que chamou para si. Eu não defendo nenhum grupo nem outro. Eu defendo a linha que diz que Deus, pela sua presciência, escolheu. E há uma pergunta normalmente que os calvinistas fazem, que é a seguinte: mas para Deus escolher, ou para Deus prever, quem colocou o futuro lá na frente para que Deus pudesse então prever? E uma das explicações que eu tenho dado é a seguinte: futuro, passado e presente existem para nós, existem para os homens. Deus, ele é omnipresente, é omnisciente e é eterno. Deus, ele vivia na eternidade, não existia nem céu nem terra. Ele criou o céu e ele próprio fez com que ele habitasse no céu criado. Mas antes de criar o céu, antes da criação, Deus sempre existiu, Deus é eterno. Então, com isso eu quero dizer que Deus não precisa ir ver futuro na frente. Deus conhece as coisas hoje, agora, sabe tudo. Daí que ele anuncia o que está por vir. Futuro existe para nós. Então Deus, de acordo com o seu conhecimento, com a sua presciência, ele escolheu aqueles que ele sabia que haviam de dar uma resposta positiva na pregação do Evangelho. Aqueles que, sendo pregado o Evangelho, por exemplo, vocês que estão aqui, vos pregaram a palavra de Deus. Quando vos pregaram a palavra de Deus, vocês creram, não creram, creram. Então, quando digo presença, eu estou a dizer, essa crença que você teve quando te pregaram que Jesus morreu por você, para dar sua vida, e você creu, Deus já sabia antes de você nascer. E Deus já te escolheu por causa disso. O mérito está em Jesus. Deus decretou o quê? Que Jesus é o único meio pelo qual os homens vão ser salvos. Isso é um decreto imutável de Deus. Por isso, em Atos 4,12 diz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu não há nenhum outro nome pelo qual nós seremos salvos. É somente pelo nome de Jesus. Para os que não estão atentos, nós estamos em Romanos 11, onde fala sobre o futuro de Israel. E Paulo faz uma analogia do que aconteceu com o profeta Elias. Elias pensou que ele era o único que estava firme diante de Deus. E Deus falou para ele: não, ainda reservei para mim 7.000 que não se dobraram a Baal. E eu já disse aqui, síndrome de Elias é você achar que você é o único que está bem diante de Deus e todo mundo está perdido, está caído. Deus tem sempre seus remanescentes. Por isso Paulo escreve aqui, assim, versículo 5, pois também agora neste tempo ficou um resto segundo a eleição da graça. E eu parei aqui para explicar um bocadinho o que é a eleição da graça. É essa escolha que Deus fez, segundo a sua graça, o seu amor, daqueles que
hão e deram resposta positiva à obra que Deus fez por eles. Não significa que você quem vai dar o primeiro passo, não. Deus já deu Jesus Cristo, ofereceu Jesus, você simplesmente vai responder de forma positiva ou negativa. Mas os calvinistas dizem que o ser humano não tem capacidade para responder, porque o ser humano está morto, o morto não responde nada, o morto só espera que lhe dê a vida. Então no calvinismo funciona assim: Deus te salva para você crer nele, mas a Bíblia não diz que Deus te salva para você crer. A Bíblia diz que quem crê será salvo. A Bíblia não diz que é salvo para crer. O calvinista diz que a pessoa é salva para crer. Deus primeiro te dá vida, Deus primeiro te ressuscita, aí você passa a crer. Mas a Bíblia não diz isso. E as pessoas que defendem isso normalmente confundem morte espiritual com morte física. O morto físico, estático, não pode fazer nada. Morte espiritual o que é? É a ausência de Deus no coração, no espírito do homem. Aí que dizemos que o homem está morto espiritualmente. Não significa que o homem não pode dizer sim ou não à oferta da salvação. Embora haja um grupo que defenda isso. E Paulo continua, diz: pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram, outros foram endurecidos. Como está escrito: Deus lhes deu o espírito de profundo sono, olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço, em armadilha, de tropeço, por sua retribuição. Escureceram-lhes os olhos para não verem, encurveceram-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas, pela sua queda, veio a salvação aos gentios para incitar a emulação. Ou seja, Paulo aqui está deixando claro que, por causa da incredulidade, da dureza do coração, da teimosia, o próprio Deus deu-lhes um coração endurecido. Deus tapou seus ouvidos. E Deus faz isso quando a pessoa se torna insensível. É como Paulo fala nesse livro mesmo de Romanos capítulo 1, Deus entregou-lhes as concupiscências da carne para desonrarem seus corpos entre si. Ou seja, quando Deus tira a sua mão protetora e Deus deixa com que você faça aquilo que você quer fazer, já que você não quer dar ouvido, aí é um caso quase sem volta. Então, mas Paulo está a dizer aqui que a queda dos judeus incrédulos deu então a primazia dos gentios que tiveram fé na pessoa de Jesus, pudessem fazer parte desse Israel espiritual. O que é o Israel espiritual? É os remanescentes, são os judeus que tiveram fé e os gentios que também tiveram fé. A salvação é somente pela fé em Jesus, desde o princípio até agora e até o fim. E se a queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude? Porque convosco falo os gentios, que enquanto for apóstolo os gentios glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é reconciliação com o mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Paulo diz que ele muitas vezes vai exaltando o seu ministério aos gentios para ver se ele provoca emulação, é ciúme. Se ele provoca ciúme, se toca, é que nem o irmão mais velho, como eu já falei aqui, o irmão mais velho do filho pródigo, ele fez ciúme, o pai lhe fez se tocar, que tudo que está aqui é teu. Tudo que está aqui é teu. Então, significa que, por causa, e Jesus contou isso da parábola das bodas, quando ele disse, já que as pessoas estão a dar desculpa, não querem ver as bodas, não chamem quem quiser vir, coxos, cegos, mancos, surdos, todos, quem quiser, está aberto. Mas olhem que nesse está aberto, acontece algo. Nessa mesma parábola Jesus conta que havia lá alguém que não estava vestido com as vestes nupciais, e o próprio dono da festa foi lá e perguntou: amigo, como você está aqui? E mandou tirar-lhe fora. Que significa que todo aquele indivíduo que é chamado a entrar na festa, que é nesse barco, nesse navio, nessa arca,
que é Jesus, deve vestir-se das vestes da santidade. E Paulo, ele também fazia isso, trazia ciúme. O irmão mais velho teve ciúme do irmão menor. O irmão mais velho aqui simboliza os judeus, que fizeram e continuam fazendo ciúme dos cristãos, mas cristãos gentios. Daí que é importante vocês saberem que Paulo muitas vezes usava expressões para usar ciúme e ele vê se de alguma forma pudesse então salvar os seus compatriotas que são judeus, como ele era judeu. Versículo 16. E se as premissas são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns ramos foram quebrados, e tu sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Paulo está a dizer que vocês sabem que o cristianismo ele surge como uma ramificação do judaísmo. Jesus era judeu. Pedro, Paulo, Tiago, João, André eram judeus. Só depois é que há uma ruptura entre o judaísmo e o cristianismo como duas religiões. Porque os cristãos primitivos continuavam a ir à sinagoga, continuavam a ir ao templo, à hora da oração. Praticamente não havia muita diferença com judeus cristãos com apenas judeus do judaísmo. Depois dessa ruptura, e havendo essa ruptura, Paulo aqui está a explicar que, na verdade, nós gentios fomos enxertados como ramos zambujeiros, ou seja, nós não somos originalmente dessa árvore, a raiz é judaica, nós somos um ramo enxertado nessa oliveira, então não devemos nos gloriar contra aqueles judeus que foram cortados por causa da sua incredulidade, porque se nós fomos enxertados nessa videira é pela graça, é pela misericórdia de Deus. Por isso Paulo nos diz, dirás, pois, 19, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, ele diz, pela incredulidade deles foram quebrados, sim, e tu pela tua fé, tu foste enxertado. Mas não se soberbeça, mas tenha temor desse Deus que da árvore judaica cortou os judeus incrédulos e enxertou os gentios crédulos que tiveram fé, e diz, não te glorie contra aqueles cortados, porque se ele não poupou aqueles que são originais da árvore, pode te cortar a ti também. Isso Paulo vai explicar aqui. Versículo 21. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. O que é que eu aprendo aqui nestes versículos lindos? Eu aprendo o seguinte: devemos considerar duas coisas, a bondade e a severidade de Deus. O Deus que é bom também é severo. Há pessoas que só se concentram na severidade de Deus, apresentam um Deus iracundo, um Deus severo, esquecem que esse Deus é um Deus bom, um Deus amoroso. E há pessoas que simplesmente exageram na pregação da graça e apresentam apenas um Deus bom, esquecem de dizer que esse Deus é severo. Paulo nos aconselha a considerar as duas coisas. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para os que caíram por causa da sua incredulidade, Deus foi severo. Considera isso. E com você, ele usou de benignidade porque você teve fé. Mas tema a Deus e continua nesse temor, nessa humildade, dando graça a Deus por a salvação de alcançar. Porque se ele não poupou aqueles que são ramos naturais, cortou. Se você também for incrédulo, desviar-se desse temor, também tu serás cortado. E está aqui, não sei como é que as pessoas não veem essa parte do versículo. E também eles, olha aqui, e aqueles que foram cortados, Paulo também explica, e também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para tornar a enxertar. Que maravilha! Paulo está dizendo que do mesmo jeito, da mesma forma que Deus cortou os judeus incrédulos, mas se eles voltarem a ter fé, o mesmo Deus que cortou é poderoso para voltar a enxertar. Então a salvação é somente pela fé na obra de Jesus. E os judeus muitas vezes tiveram a sua confiança depositada não na fé, não
pela fé na obra de Jesus, mas nas suas próprias obras, nos seus próprios méritos. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro, contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo. Paulo diz que aqui há um mistério, aqui é um segredo. Qual é o segredo, Paulo? E ele diz entre parênteses, para que não presumais de vos mesmo, que o enderecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. E assim, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais, porque os dons e a vocação, isso aconteceu com Paulo. Paulo era inimigo da igreja por causa dos cristãos, e Paulo perseguia, mas Paulo, quando Jesus o alcançou, Paulo teve fé. Jesus não imputou a salvação a Paulo. Paulo perguntou: quem és, Senhor? Quando ele diz Senhor, ele se rende. Diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele pergunta: que devo fazer, Senhor? Fala: entra na cidade, lá vão te dizer o que você deve fazer. Não, do mesmo jeito que Paulo, sendo israelita, sendo da tribo de Benjamim, sendo ele também judeu, e sendo ele que antes era incrédulo, nesse caso, ele estava cortado da oliveira, mas pela fé que ele depositou nesse encontro com Jesus, ele foi enxertado. E ele deixa claro que qualquer judeu que tiver fé no Messias, que os judeus rejeitaram, novamente será enxertado nesta oliveira.